frente o Ramon. Ramon, ele é da PIB do Rio e hoje ele vai estar trazendo a palavra para a gente. Fazer uma oração. Se você puder, estenda a sua mão para cá. Vamos orar pela vida do Ramon. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela conferência, muito obrigado por todo esse movimento que tem sido feito. Quero pedir em especial hoje pela vida do Ramon, que o Senhor possa estar falando com a sua igreja através dele, que ele seja um meio de transmitir a sua palavra, de transmitir a sua mensagem. Esteja com ele, esteja o guiando e esteja guiando todo o resto dessa programação. É isso que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos e todas. Assim como Pedro já começou a me apresentar, sou Ramon Oliveira, eu pastoreio os jovens e os adolescentes, obrigado, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Venho acompanhado da Emily, pessoa que já aqui me deu uma orientação para fechar um pouquinho aqui o Blaze, pessoa que tem tornado a minha vida uma vida um pouco mais feliz. E eu deixo um abraço da minha igreja, um abraço da minha juventude, para essa igreja que é uma igreja de pessoas especiais. O pastor Carlos Novaes foi meu professor no seminário, pastor André, amigo de caminhada, assim como tantas pessoas que aqui estão e que certamente fazem parte daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. Hoje eu fui convidado para conversar um pouco com vocês acerca da missão. E a primeira pergunta que nós precisamos fazer quando nós pensamos sobre esse tema é: o que de fato significa a missão de Deus? Porque algumas péssimas interpretações acerca da missão já nos fizeram, ao longo da história, acreditar que fazer missão era sinônimo de catequizar índios, de explorá-los, se aproveitarem devidamente dos seus trabalhos. Em outros momentos da história, nós já compreendemos que fazer missão, por exemplo, era traficar negros e fazê-los de escravo, e trazê-los para uma cultura diferente, a fim de que, além do Oceano Atlântico, eles pudessem encontrar Jesus através da fala dos seus senhores. Nós já assumimos conceitos deturpados daquilo que significa missão. E acredito eu que nós chegamos até esses falsos entendimentos, porque em algum momento da história nós compreendemos que missão tem algo a ver com ganhar pessoas para Jesus. E esse ensinamento ocorre até hoje. Muito provavelmente, alguns de nós que estamos aqui achamos que nós podemos ganhar alguém para Jesus, e isso é fazer missão. A missão que Jesus deixou para mim e para você é testemunhar acerca das verdades do reino de Deus. Nós podemos pregar aos perdidos, nós podemos conduzi-los ao batismo, nós podemos discipulá-los no caminho de Jesus. Agora, a conquista para Cristo é uma obra que só o mover do Espírito pode fazer. Eu não tenho esse controle, você não tem esse controle. Não é pela força que nós conduzimos as pessoas até Jesus, mas é pela espontaneidade, pelo mover.
do Espírito Santo. Então, se missão tem algo a ver com o testemunho acerca do reino de Deus, uma outra pergunta que nós precisamos fazer hoje é: o que é então o reino de Deus? Jesus, enquanto conversa com aqueles que o escutam, de alguma maneira apresenta para a gente algumas verdades acerca do reinado de Deus. Em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 31, Jesus vai nos informar que o reino de Deus é parecido com as sementes, figuras que no mundo do judaísmo antigo têm um profundo significado cultural. As sementes representavam a transição da vida. Afinal de contas, para uma semente gerar vida, ela precisa morrer. É por isso que Jesus, de alguma maneira, vai associar a figura das sementes ao reino de Deus. Porque nós sabemos que nesse reino de Deus, que é um reino paradoxal, nós encontramos a salvação das nossas vidas quando nós a perdemos. É no instante que a gente perde as nossas vidas que nós entramos no reino de Deus mediante ao convite de Jesus. E aqui, Jesus vai associar a figura das sementes ao reino de Deus, compreendendo que o reino de Deus é uma realidade inaugurada nas nossas vidas mediante a nossa morte para um tipo de vida que gera, consequentemente, uma nova vida em Jesus. Mateus 13, a partir do versículo 31, diz o seguinte: Jesus lhe propôs outra parábola. O reino de Deus é comparável a um grão de mostarda, que um homem toma e semeia no campo. É a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se uma árvore, de sorte que os pássaros do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. Aqui Jesus vai nos informar que o reino de Deus é como o grão de mostarda. É uma metáfora que Jesus utiliza para, de alguma maneira, revelar para mim e para você quais são as verdades ocultas do reino de Deus. E aqui, nós observamos que o reino de Deus tem algo a ver com simplicidade. O reino de Deus tem algo a ver com densidade. E o reino de Deus também tem algo a ver com uma árvore, no qual os pássaros podem pousar e fazer os seus próprios ninhos. O reino de Deus tem algo a ver com simplicidade. Vocês sabem muito bem que os judeus da época de Jesus acreditavam que um dia o Messias viria. Mas eles representavam o Messias como um general, como um homem de poder, como um homem de influência, como um libertador nacionalista que, de alguma maneira, iria livrar de uma vez por todas os israelitas do jugo romano. E assim, inauguraram uma nova sociedade no qual Deus iria regular e movimentar todas as coisas. Os judeus acreditavam que o reino de Deus seria implantado mediante a força dos seus exércitos, mediante as articulações políticas de seu líder. E isso fica muito claro no instante que nós percebemos os discípulos desistentes caminhando em direção a Emaús.
Eles estão diante de Jesus e eles colocam para fora a raiz das suas frustrações. Jesus, após morrer, e uma vez ressurreto, se coloca no caminho infeliz daqueles homens. E ele faz uma pergunta: por que vocês estão caminhando? E para onde vocês estão caminhando? E por que vocês estão caminhando tristes? E eles olham para Jesus e falam: por acaso você é o único que não viu o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias? Nós acreditávamos que ele queria nos libertar. Nós acreditávamos que ele era o maior dos profetas. Nós acreditávamos que ele iria mudar a nossa realidade terrena. Mas os nossos líderes o levaram. O crucificaram como um ladrão. E já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles estavam frustrados porque eles criaram falsas imagens acerca de Deus, em Jesus. E essa mensagem de Jesus, de alguma maneira, também frustra o coração de muitos que ouviam. Porque Jesus aqui, contrariando as expectativas dos judeus acerca do reinado do eterno, vai nos informar que o reino de Deus não é o reino dos grandes exércitos, que o reino de Deus não é o reino dos grandes influentes, mas o reino de Deus, sim, mora nas coisas pequenas. E ele vai associar essas coisas pequenas a um grão de mostarda. Se você é um bom leitor do Evangelho, você sabe que, em diversas ocasiões, Jesus se refere ao reino de Deus como a videira, como a figueira, e até mesmo como a palmeira. Plantas essenciais para a vida daqueles homens que viviam naquele tempo. Mas aqui Jesus vai radicalizar essa ilustração. Ele vai falar do grão de mostarda, uma planta que não era essencial para a vida. Uma planta muitas vezes esquecida no rol das grandes árvores daquele tempo. E uma planta que, acima de tudo, tem uma semente muito pequena. Uma semente que é mais ou menos do tamanho da cabeça de um alfinete. Por quê? Para ilustrar o grande paradoxo que acompanha o reino de Deus. Jesus aqui utiliza os grãos de mostarda para representar o reino de Deus, porque o grão de mostarda é um grão do tamanho da cabeça de um alfinete, mas quando ele cresce, ele se torna um dos maiores arbustos daquele tempo, alcançando cerca de 3 ou 4 metros de altura. Quando nós olhamos para aquele grão, ninguém dá nada por aquele grão. Mas de repente ele cresce. Ele cresce e se torna uma árvore grande. E se torna uma árvore que oferece abrigo para os pássaros. A grandeza do reino de Deus mora na simplicidade. Mora nos grãos que ninguém dá nada por eles. Mora nas coisas que muitas vezes passam pelos nossos olhos e passam pelos nossos olhos de maneira despercebida. Porque Jesus encarnou essa mensagem. Os homens daquele tempo esperavam que Jesus seria um grande general. Mas Jesus foi o filho de um carpinteiro que cresceu em um lugar esquecido, que andou ao lado de pessoas que eram tidas como pessoas invisíveis. Aqueles homens esperavam que o Messias seria grande e poderoso,
Mas Jesus se apresenta como um homem pobre. Jesus se apresenta como um homem pequeno. Este é Jesus. Jesus é aquele que sinalizou que o seu reinado não era dependente de grandes bens materiais. Nós falamos aqui ainda há pouco que Jesus alimentou os seguidores do seu reino com 5 pães e 2 peixes. Nós somos aqueles que compreendemos que o reino de Deus não depende das pessoas poderosas. Afinal de contas, Jesus falou: vinde a mim os pequeninos. Vinde a mim os pequeninos, porque o meu reinado é um reinado de pequeninos. O meu reinado é um reinado organizado mediante a alegria das crianças. O meu reinado é um reinado sinalizado pela pureza das crianças. O reino de Deus não era um reino de pessoas grandiosas. Se a gente abrir a nossa Bíblia, no Sermão do Monte, nós vamos identificar que o reino de Deus pertence aos perseguidos pela verdade. Aqueles que assumem a verdade do seu reinado e por assumir essa verdade são alvos de opressões e de perseguições. O reino de Deus é daqueles que choram, que vivem dores na vida, mas sabem que em Jesus eles podem chorar, porque o Espírito certamente os consolará. O reino de Deus é o reino daqueles que têm fome. E que por terem fome e confiarem que somente Jesus pode transformar as suas realidades, eles são saciados. O reino de Deus mora nas coisas simples. E isso, de alguma maneira, apresenta uma grande responsabilidade para a sua vida. Deus não está esperando uma alta posição da sua parte. Deus não está esperando um grande currículo Lattes seu. Deus não está esperando uma grande formação. Deus não está esperando uma grande notabilidade e popularidade sua. Jesus te convida para entrar nesse reino e sinalizar esse reino na vida das pessoas, consciente da sua pequenez. Porque o reino de Deus é o reino dos pequenos. O reino de Deus tem algo a ver com simplicidade. Mas também é verdade que o reino de Deus tem algo a ver com densidade. A mostarda, em muitas das ocasiões, era uma planta indesejada. Porque, uma vez plantada, as mostardas tinham um crescimento muito veloz e se espalhavam incontrolavelmente. Por isso, em algumas ocasiões, os pés de mostarda eram considerados como pragas para a plantação. Porque a sua semente era pequena, nós não conseguíamos ver as suas sementes caindo. E o seu crescimento era muito veloz, o seu crescimento era incontrolável. Os arbustos, que alcançavam quase 3 ou 4 metros, cresciam de maneira incontrolável. E por conta disso, colocavam as outras árvores em perigo de vida. Por conta disso, geravam prejuízos para os agricultores. Por conta disso, atrapalhavam a vida de muita gente. Mas, curiosamente, essas são as árvores que Jesus Cristo associa ao reino de Deus. Porque são árvores que de pequenos grãos crescem de maneira silenciosa. E silenciosamente vão se multiplicando
e aos poucos vão ganhando densidade nas plantações. O reino de Deus tem algo a ver com densidade. Jesus, logo em seguida desse texto, vai associar o reino de Deus à figura do fermento. Fermento que muitas vezes nós não vemos no bolo, mas nós sabemos que ele está lá. Porque ele deu substância, ele deu forma, ele deu crescimento. E algumas vezes nós não o vemos, mas nós sabemos muito bem um bolo que foi fermentado e um bolo que não foi fermentado. Um pão que foi fermentado e um outro pão que não foi fermentado. Assim é o reino de Deus. Nasce de coisas pequenas e ganham densidade em nossos corações. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa da minha família que em alguns momentos enfrentou alguns problemas com pessoas que trabalhavam na própria casa, que faziam faxina lá. A pessoa que trabalhava na casa fazia uso indevido de alguns bens e levava alguns bens para casa. Isso, de alguma maneira, pesava muito o coração dessa pessoa da minha família. Porque tinha dentro de casa alguém que não poderia confiar. Mas essa pessoa, salva por Jesus e ingressante no reino de Deus, decidiu agir de maneira diferente do que talvez muitos de nós aqui poderíamos agir. Ela falou: olha, Ramon, eu não vou abrir mão dessa pessoa trabalhando aqui dentro da minha casa. Porque essa pessoa sempre trabalhou sem carteira assinada. Ela precisa conhecer os seus direitos. Ela precisa ter seus benefícios. E essa pessoa é analfabeta. Essa pessoa precisa aprender a ler. Por quê? Eu sou uma cidadã do reino de Deus. E quando a gente tem essa cidadania, a gente age diferente diante da vida. Isso é o reino de Deus ganhando densidade em nossos corações. Outro dia eu estava conversando também com um amigo pastor. E ele estava relatando, e isso sempre acontece, ele estava relatando problemas com um diácono. Porque ele quer atrapalhar o meu trabalho, porque isso, porque aquilo, não sei o quê. Tem apresentado alguns constrangimentos para a minha caminhada, está ficando difícil, está ficando pesado, isso e aquilo. Eu perguntei: tá bom, mas o que você vai fazer diante disso? Ele falou: Ramon, eu não sei o que eu vou fazer. Eu só sei que eu não vou sujar as minhas mãos. O que vier dali de agressão, eu vou devolver com amor. Porque é assim que Jesus nos ensinou a proceder. Esse é o reino de Deus ganhando densidade. Muitas vezes nós não vamos visualizar essas sementes. Em algumas das ocasiões, essas atitudes serão atitudes sem palco, sem plataforma, sem visibilidade. Mas, ao mesmo tempo, são atitudes que mudam realidade. Porque falam acerca do reino de Deus que vai ganhando densidade em nossas existências. Porque o reino de Deus tem a ver com simplicidade. O reino de Deus tem algo a ver com densidade. Com esse crescimento incontrolável da vontade de Deus em nossas vidas, movido pelo Espírito, no qual nenhum homem consegue parar. Mas o reino de Deus também tem algo a ver com uma árvore. E uma árvore de grandes galhos. Conforme diz o versículo 32 que nós acabamos de ler. Uma árvore de grandes galhos, no qual os passarinhos podem fazer os seus ninhos. Jesus, quando ele evoca essa árvore de grandes galhos, Jesus aqui ele está fazendo referência a duas profecias. Profecia de Ezequiel 17, que figura Israel, o povo de Israel,
como uma grande árvore. E a profecia de Daniel, capítulo 4, que apresenta o povo de Israel, povo eleito e escolhido por Deus, como uma grande árvore, como um grande cedro, que do chão toca o céu, com grandes galhos, no qual esses galhos os pássaros podem fazer morada. Agora, a profecia também nos informa que esses pássaros representavam o povo da Babilônia, representavam os estrangeiros, representavam os gentios. Quando Jesus evoca essa profecia, o que ele está querendo dizer é que o reino de Deus tem algo a ver com essas árvores. Árvores no qual esses pássaros, chamados gentios, chamados perdidos, chamados diferentes, podem encontrar abrigo. Assim como as sementes de mostarda, os pássaros também não eram muito bem vistos nas plantações. A gente tem a impressão, olhando nos nossos dias de hoje, que os pássaros são os amigos das lavouras porque eles são os polinizadores naturais. Mas às vezes os pássaros traziam sementes de mostarda e deixavam aquela semente de mostarda cair na videira, no chão da videira. E aqueles pés de mostarda cresciam e abafavam as videiras e acabavam com a produção de vinho daqueles homens. Por isso eles ficavam tristes. Às vezes, os passarinhos vinham sobre as figueiras e jogavam uma semente de mostarda ali, e aquilo crescia incontrolavelmente e abafava as figueiras e acabava com a colheita daqueles homens. Por isso os pássaros não eram muito bem vistos nessas plantações. Uma metáfora que fez muito sentido para os judeus, que se identificavam como uma raça superior, como um povo diferenciado, e por isso, em muitas das ocasiões, desprezavam aqueles que não professavam a mesma fé, aqueles que não professavam da mesma cultura, aqueles que não professavam dos mesmos valores. Mas Jesus aqui, ele vai dizer, olha, nós não somos árvores sem galhos. O reino de Deus não é composto por árvores que não têm galhos. O reino de Deus é como uma árvore com galhos, cujo nesses galhos os diferentes podem fazer moradas. Aqueles que choram podem fazer morada. Aqueles que são tidos como perdidos podem fazer moradas, porque o reino de Deus é um reino de acolhimento. Jesus aqui apresenta um desafio para mim e para você. Hoje nós estamos inseridos em uma cultura religiosa que flerta com aquilo que Jesus combateu, chamado farisaísmo. Hoje nós queremos fazer igrejas de iguais. Fazer igreja só para crentes, porque a igreja é para crente e garante o nosso conforto. Mas aqui Jesus está falando que nós, que fazemos parte dessa realidade chamada Reino de Deus, somos como essas árvores que acolhem os diferentes, que acolhem aqueles que estão distantes, que acolhem aqueles que estão caminhando em universos muito diferentes do nosso. Porque no ministério de Jesus, o arrependimento dos pecados e a transformação e o quebrantamento do coração acontecem na atmosfera do acolhimento. O reino de Deus tem a ver com simplicidade. O reino de Deus tem a ver com densidade. E o reino de Deus também tem algo a ver com uma árvore cujos seus grandes galhos oferecem abrigo para os pássaros.
existe um outro desafio para mim e para você. Nós pertencemos ao reino do acolhimento. Nós somos filhos de um Deus acolhedor. Hoje nós estamos aqui, assistindo um culto, dentro das 4 paredes do templo. Mas o reino de Deus transcende isso daqui. Enganado está quem acha que a igreja, instituição, CNPJ, esgota aquilo que nós chamamos de reino de Deus. O reino de Deus acontece mais lá fora do que aqui dentro. E nós somos enviados para sair dessas portas, para que uma vez lá fora, nós venhamos a oferecer os nossos galhos, para que os diferentes encontrem segurança na gente, para entregar o coração e para fazer os seus ninhos. Porque a transformação inaugurada por Jesus acontece mediante o acolhimento. Que o reino de Deus seja uma realidade para a sua vida hoje. Jesus te convida a fazer parte desse reino. Esse reino que não é o reino dos poderosos, é o reino dos homens simples. Por isso Jesus hoje te convoca. Esse reino que é um reino que não pode ser ocultado, porque ele ganha densidade nos nossos corações. E quando nós fazemos parte desse reino, é impossível viver na atmosfera desse reino sem sinalizar a existência desse reino. Porque quando as pessoas olham para as nossas vidas, elas percebem que a terra não é a nossa morada. Mas nós fazemos parte de um outro reinado. E esse reino é um reino de acolhimento. Existe um teólogo que, em certa ocasião, um teólogo chamado Walter Rauschenbusch, ele um dia disse que o reino de Deus é a humanidade organizada em torno da sua vontade. O reino de Deus é a humanidade organizada mediante a sua vontade. No início dessa mensagem, eu deixei uma pergunta para cada um de vocês. O que é missão? Que vocês hoje possam sair daqui e retornarem para suas casas, sabendo que a missão que existe em suas responsabilidades é testemunhar que o reino de Deus chegou em Jesus e esse reino de Deus se consolidará na eternidade. O reino de Deus é o lugar no qual a humanidade se organiza mediante a vontade de Deus. Então hoje, daqui a pouco, quando você se assentar à mesa com a sua família ou com os diferentes que você conhece, que você seja um agente do reino de Deus, que você seja um agente que vai mostrar a verdade do reino de Deus para aquelas pessoas, para que elas se organizem mediante a vontade do Pai. Isso significa que diante das falas de intriga, diante das falas de acusação, diante das falas de ódio, você as responderá com amor. A minha oração é que amanhã, quando você bater ponto novamente no seu trabalho, e você se deparar com aquela pessoa que tem ciúme de você, inveja de você, ou aquela pessoa que você queria ser igual porque você tem ciúme dela e tem inveja dela. A minha oração é para que você vá até essa pessoa e responda às agressões com amor. Ou substitua essa sua inveja por atos de amor.
Porque a sua missão é organizar o seu trabalho mediante a vontade do Pai. Que você que está aqui hoje, servindo nos ministérios da igreja, dedicando parte do seu tempo para o sustento da igreja, varrendo o chão, cantando, no multimídia, pregando, que você hoje compreenda que isso aqui não esgota o reino de Deus. E que a gente tem uma missão também. Sinalizar o reino de Deus nas nossas igrejas. Porque uma igreja que sinaliza o reino de Deus é uma igreja organizada mediante a vontade de Deus. O reino de Deus é um reino de simplicidade. É um reino de densidade. E é um reino com galhos no qual os pássaros podem fazer moradas. Que você saia daqui hoje consciente da sua missão. Que você saia daqui hoje como um sinal histórico do reino de Deus entre aqueles que você ama. Que Deus te abençoe nessa manhã. Amém.